E aí pessoal, tudo bom? Nós vamos para mais uma aula aqui do curso de cálculo numérico no octavo. Hoje nós vamos falar sobre os métodos exatos, né, da solução de sistemas lineares, tá certo? Hoje eu vou trabalhar com a decomposição em LU, ou seja, pegar uma matriz dos coeficientes e decompor ela em duas matrizes triangulares. Mas antes a gente vai passar sobre falar um pouco sobre sistemas, vamos conversar aqui algumas definições que são importantes, tá bom? Estudar alguns teoremas, até a gente chegar de fato na nossa decomposição. Então vamos lá, espero que vocês aproveitem. Vamos abrir o nosso quadro e vamos lá. O sistema pode ser representado, isso é um sistema linear qualquer, né? Ele pode ser representado da seguinte forma: ele é representado através dessas chaves, né? São várias linhas. A gente sabe que a solução de um sistema linear ela tem que satisfazer a cada equação linear dessa, ou seja, não pode uma solução satisfazer só a primeira e não satisfazer o resto, tem que satisfazer a cada um. Então, os valores de x1, x2, x3 até xn tem que satisfazer a todas as equações desse sistema linear, tá certo? Então, ele pode ser representado dessa forma ou na forma matricial, ou seja, onde eu tenho aí, identifico aí a nossa matriz dos coeficientes, tá certo? Aqui eu tenho a nossa matriz chamada matriz dos coeficientes. Vocês viram isso, essas definições no ensino médio também, né? A matriz dos coeficientes, aqui nós temos um vetor que é chamado vetor solução, tá certo? E aqui chamada matriz dos termos independentes, tá certo? Matriz dos termos independentes. Então, esse sistema linear aqui é este mesmo, só que aqui ele está na sua forma mais tradicional e aqui ele está na forma matricial. Se você fizer o produto entre essa matriz e a matriz do vetor daqui solução, se você fizer essa das incógnitas, na verdade, né? Ou seja, se você fizer esse produto, pessoal, você volta justamente para essa grande matriz aqui, ó, tá certo? Para esse sistema aqui, igual a, evidentemente, os termos independentes, de B1 até Bn, tá bom? Então, são duas formas que a gente tem de representar o nosso sistema, ok? Vamos lá, classificação do sistema linear. Um sistema ele pode ser possível ou consistente. A gente usa muito mais a palavra possível do que essa palavra consistente, né? Vocês estão acostumados desde o ensino médio e tal a trabalhar com a palavra possível, né? Então, todo sistema que possui pelo menos uma solução. Um sistema linear possível ele tem duas opções. Então, quando a gente diz que um sistema é possível, é porque você consegue determinar pelo menos uma solução, pelo menos uma, né? E claro, dentro do sistema linear é possível, nós temos duas classificações. Ele é determinado se possui exatamente uma única solução, ou seja, só temos uma solução, então a gente diz que esse sistema ele é determinado. Ou ele é indeterminado, né? Ou seja, se admite mais de uma solução. Se admite mais de uma solução, diz que esse sistema ele é indeterminado, tá bom? Ou seja, infinitas soluções aí. Sistema ele pode ser impossível ou inconsistente, tá certo? É todo sistema que não admite solução. Para matemática a gente usa muito a palavra impossível, né? Mas a palavra inconsistente também é utilizada. Então, se ele não tem solução, eu digo que ele é um sistema impossível, tá bom? Classificar esse sistema linear. Vamos pegar aqui três exemplos. Vamos pegar um sistema que é possível, um sistema que é impossível, um sistema que é possível e determinado, possível e indeterminado, um sistema que seja impossível. Esse sistema aí, pessoal, claro, evidentemente, é um sistema possível e determinado, né? Assim, a solução aí é 4 e 2, né? Ou seja, somar dois números que dê 6, 4 mais 2 dá 6 e 4 menos 2 dá 2. Como eu disse a vocês, a solução tem que satisfazer tanto a primeira como a segunda equação. Nesse caso aí, pessoal, nós temos duas retas. Se você for representar isso graficamente, né? Você vai ter... Pulei aqui. Pulei demais. Você vai ter nessas duas retas aqui, elas vão se tocar. Claro, o local onde ela se toca é justamente a solução, porque é um ponto em comum às duas retas. Então, a solução do sistema linear, ela é comum às duas retas. É um ponto que está nas duas retas, afinal, ela tem que satisfazer as duas. Se um sistema é desse tipo, aí, ou seja, você pode olhar que um é o dobro da outra, né? X mais y igual a 1, se você multiplicar por 2, dá exatamente a segunda equação. Ou seja, na verdade, eu não tenho duas retas, eu tenho uma única reta com os valores aí dobrados. Em relação a sistema linear, eu digo que esse sistema é um sistema indeterminado. Por quê? Porque tem infinitos pontos que tanto satisfaz a primeira como satisfaz a segunda. Se
você disser que 0,1 satisfaz a primeira, 0,1 satisfaz a segunda também, tá certo? Se você disser que 1,0 satisfaz a primeira, 1,0 também satisfaz a segunda. E aí por diante, tá certo? Ou seja, nós temos uma única reta representada no nosso sistema, ou seja, são infinitos pontos em comum entre um e outro. Então, eu digo que esse sistema é um sistema possível, afinal eu tenho soluções, só que eu digo que ele é indeterminado, certo? Ou seja, tem infinitas soluções. Nós temos agora também um sistema que é impossível, ou seja, é impossível, né, pessoal? Aí claramente, quando vocês olham, que dois números, a soma de dois números em certo momento dê 1 e em certo momento dê 4. Ou ele é 1 ou ele é 4. É impossível que dois números somados dê 1 e você dê uma voltinha na rua, quando voltar, a soma deles dois esteja dando 4, tá certo? Então a gente diz que esse sistema aí ele é impossível, tá bom? Sistema impossível, o que acontece em relação a dois sistemas impossíveis? Se são duas retas, então é sinal que eles não têm ponto em comum. Duas retas que não têm ponto em comum são retas que são paralelas. Elas nunca vão se tocar, então são duas retas paralelas aí. Graficamente está mostrado aí que são duas retas paralelas, ok? Vamos lá, os métodos. Nós estamos estudando os métodos exatos, mas existe outro tipo de método? Vamos ver aí as definições. Métodos exatos são aqueles que forneceriam uma solução exata, não fosse os erros de arredondamento, claro, com um número finito de operações. Você só vai perder aí dentro desse processo nos arredondamentos. Você vai fazendo interações, um número finito, e aí para que os números não fiquem muito grandes, claro, evidentemente, que aí você pode fazer alguns tipos de arredondamento e isso pode trazer uma perca na sua solução. Mas ele é um método exato, afinal, se você usasse todas as casas decimais em todas as etapas, você conseguiria encontrar um valor exato. Esse chamado método exato, que é o que a gente vai estudar nessa aula de hoje, no método de hoje. É um método exato. Qual outro método que existe? É o chamado método iterativo, tá certo? São aqueles que permitem obter a solução de um sistema com uma dada precisão, através de um processo infinito, né, convergente, tá certo? Então, são aqueles que permitem obter uma solução de um sistema dado com uma dada precisão, ou seja, como o processo ele é infinito e você não vai ficar rodando esse programa a vida toda, né? Você está ficando velhinho e o programa rodando para dar uma solução no sistema. O que você faz para travar o sistema é dizer a precisão que você está precisando trabalhar. Se você está aí em algum problema na engenharia mecânica, né? Trabalhando ali, você precisa até a casa do milímetro, né? Onde você vai medir, você precisa de uma solução até a casa do milímetro. Então você coloca lá uma certa precisão e diz, olha, a precisão até aqui, até a terceira casa decimal para mim é interessante, até a quarta casa decimal é interessante, tá certo? Dependendo das unidades que você está medindo aí. Se você é uma pessoa que não, eu não preciso de tanta precisão, você diminui a precisão que o processo roda mais rápido, né? E você consegue obter sua solução mais rápida. Tá certo? Mas aí você não consegue encontrar uma solução exata, você consegue encontrar uma solução tão boa quanto você queira, tá certo? Tão boa quanto você queira. Vamos lá. Essa definição finalzinha aqui, ou seja, eu espero que vocês tenham entendido qual a diferença entre os métodos, né? Método exato, você consegue encontrar um processo finito, ou seja, vai chegar a um fim e você consegue encontrar uma solução exata. O método iterativo é um método que você faz infinitas operações e, claro, como você não vai rodar, você determina uma certa precisão. Dois sistemas lineares são equivalentes, essa já é uma outra definição, equivalentes quando admitem a mesma solução. Então, pessoal, eu posso ter um sistema e posso tentar simplificar ele, que é o que acontece quando a gente está resolvendo sistemas lineares. Geralmente a gente não resolve ele na forma lá nua e crua, a gente tenta simplificar ele, ou seja, levar ele a um sistema equivalente. Quem já pagou álgebra linear sabe aí que existe esse tipo de processo para simplificar ele através de operações elementares, né? Quem já vem aí do ensino médio, se você está assistindo, claro, todo mundo já pagou o ensino médio aí, vocês viram lá também que existe um tal de chamado escalonamento, né, lá no ensino médio, quando você está resolvendo um sistema linear. Você também está simplificando e levando para sistemas equivalentes, né? Ou seja, e dois sistemas são equivalentes quando ela tem a mesma solução. Você não pode ter perca no caminho, né? Você está tentando um sistema muito mais complicado, você vai tentar levar ele para um sistema mais simples, mas claro, sem ter nenhuma perca de solução. A solução desse sistema original tem que ser a mesma solução desse sistema que você vai chegar. Beleza? Então essa definição é importante por isso. Solução de sistemas triangulares. Então, pessoal, é o seguinte, se eu tenho um sistema triangular dessa forma aí, a maneira de resolver ele é bem simples, né, pessoal?
você vai começar a resolver, nesse caso aí, ele é um triangular inferior. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. É um triangular inferior, você começa resolvendo, claro, pela linha mais fácil. É muito mais fácil aqui encontrar o valor de x1. E aí você vai dizer que x1 é igual a b1 sobre a11. Então, você encontrou já x1. Encontrou x1, pessoal, você pode substituir na sua segunda, né? Na segunda equação. Então, você já tem o valor de x1. Lembre-se que os A11, A21 são coeficientes. Então, você conhece esses números, né? Tá certo? Você conhece o A22. Dado que você já sabe de todos esses termos, você consegue encontrar o seu x2. Então, o seu x2 vai ser quem? B22, que já está ali do outro lado. Você passa para o outro lado o A21 vezes o x1, que você já calculou lá em cima, e divide pelo A22. E assim por diante, pessoal. Depois resolve a segunda equação, e aí depois que você encontrar x2, você substitui na terceira, e aí você vai continuando o seu processo. Tá certo? É assim que a gente resolve um sistema triangular inferior. Se for superior, claro, que aí você vai começar a resolver o seu sistema através da última linha. Encontrou xn, aí você substitui na outra equação e vai subindo até que você chegue na sua primeira equação, e aí você vai ter o valor de todas as incógnitas que você está atrás. Tá certo? Você vai ter o valor dela. É assim que a gente resolve sistemas triangulares. É assim que vocês já faziam lá no ensino médio e é assim que vocês vão continuar fazendo aqui. Ó, seja A uma matriz agora, n por n, ou seja, uma matriz que a gente chama lá. Aqui nós estamos chamando de matriz de coeficientes, mas aí é uma matriz genérica, uma matriz qualquer, tá bom? Matriz genérica. Ele vai trazer uma definição muito importante. Atenção a esse ponto aqui da aula. Muito atenção. A gente vai usar no programa que a gente vai escrever daqui a pouco. Tá certo? Vocês vão usar também. Os menores principais de A, de ordens 1, 2 até N, são definidos pelas submatrizes A, né, AK, com K variando entre 1, 2 até N. Ou seja, pessoal, essa definição é interessante que a gente tem. Quem seria o A1? O A1, pessoal, é uma matriz de ordem 1, ou seja, com uma linha e uma coluna. Uma linha e uma coluna é somente o primeiro elemento. Então, seria a matriz A11, somente com esse elemento. Quem seria a matriz A2? É uma matriz com duas linhas e duas colunas. Então, matriz com duas linhas e duas colunas. Então, seriam os elementos A1, A12, A21 e A22, certo? E aí você por diante, quem seria o A3? O menor principal A3. A3 seria agora com 3 linhas e 3 colunas. A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Ou seja, 3 linhas e 3 colunas, ok? Então, esses aí são os menores principais. Eu fiz só aqui de ordem 3, mas você pode continuar. De ordem 4, são 4 linhas, 4 colunas e aí por diante. Isso é tirada da sua matriz original. São chamados menores principal. Ele vai ter importância muito grande na nossa decomposição em L e U. Estamos chegando lá. Ó, uma matriz triangular inferior é uma matriz quadrada, tá ok? C e J é igual a zero toda vez que I for menor que J. E ela é do mesmo modo, C e J é igual a zero se I for maior do que J. Eu não vou parar muito aqui para comentar, porque matriz triangular superior e inferior, vocês viram no ensino médio, vocês viram aí em álgebra linear. Então, vocês já estão muito acostumados com que é uma matriz triangular inferior e uma matriz triangular superior. Mesmo assim, eu volto a falar dela daqui a pouquinho. Vamos lá. Decomposição LU. Aqui começa o nosso processo de verdade. Trouxemos as definições e esse primeiro teorema é quem vai embasar bastante a gente, tá certo? Vamos lá. É quem vai nos dar as condições. Será que toda matriz eu posso decompor ela em LU, sim ou não, né? Esse teorema é quem vai nos dizer quais as matrizes eu posso e quais matrizes eu não posso decompor em LU. Então vamos lá. Diz o seguinte: seja A
igual a matriz AIJ, uma matriz quadrada de ordem n, quadrada, para começar. E AK, o menor principal, constituído das K primeiras linhas e K colunas de A. Assumimos que o determinante de AK seja sempre diferente de 0, certo? Para K, variando entre 1 até n-1. Bastante atenção, percebam que eu não pego todos os menores principais, eu pego de menor que 1, ou seja, se eu tenho uma matriz 4, A4, né? Ou seja, uma matriz 4 por 4, eu faço o menor principal A1, o menor principal A2 e o menor principal A3, certo? Se eu tenho um A10, eu faço o menor principal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, não chega no 10, tá certo? Sempre com 1 a menos. Então existe, aí pronto, se você pega lá, se esse determinante aqui é diferente de 0, você calculou todos os menores determinantes, se ele for sempre diferente de 0, então você vai dizer que existe uma única matriz inferior, L, tá certo? L, com LJ, com L1 igual a L2, Ln, todas elas igual a 1, ou seja, os elementos da diagonal principal é igual a 1, tá certo? L1, L1, L22, L33, ou seja, quem forma esses elementos são os elementos da diagonal principal, tá certo? Ó, vou até mostrar aqui a vocês, aqui, ó, os elementos que estão A1, A22, A33 são os elementos que formam a diagonal principal, tá certo? Que é só substituir o A por L, vocês conseguem entender. Então, na matriz triangular inferior, L, os elementos da diagonal principal é sempre igual a 1. E uma única matriz superior, o IJ, tá o quê? LU, ou seja, pessoal, mais uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, existe uma matriz triangular inferior. Então, L é uma matriz triangular inferior, onde a diagonal principal é igual a 1. E a matriz U é um triangular superior, tá certo? Com os elementos U e J. Tá o quê? Ou seja, superior, pessoal, quer dizer que os elementos abaixo da diagonal principal é todos igual a 0. Triangular inferior, os elementos acima da diagonal principal é todos igual a 0. Vocês vão ver isso com mais calma. Além disso, o determinante de A, ou seja, eu consigo calcular o determinante dessa minha matriz através do produto da diagonal principal dos elementos de U, ok? Dos elementos de U. Então, eu quero calcular o determinante da minha matriz lá original, basta que eu calcule o produto entre os elementos da diagonal principal de A, certo? Como então fazer isso? Bom, a gente já sabe quais são as condições, já foi dado a nós quais foram as condições necessárias para que uma matriz possa ser decomposta entre L e U. Qual é esse esquema? O determinante dos menores principais, né? Até n-1, ordem n-1, tem que ser diferente de 0. Então, se eu pego uma matriz, você calcula todos os menores principais. Se for todos diferentes de 0, beleza, ela pode ser decomposta. Bom, eu tenho uma resposta que ela pode ser decomposta. Agora, como ela vai ser decomposta? Como é que eu faço o processo para decompor? E aí tem um esquema práticozinho que a gente vai ver agora, tá certo? Bom, eu quero, na verdade, escrever a minha matriz A como um produto entre L e U, né? Então, vou usar a igualdade entre matriz e a multiplicação de matrizes. Eu quero decompor ela em uma matriz L. Lembra que a matriz L é o quê? Os elementos da diagonal principal todos igual a 1, tá certo? E os elementos, como ela é em triangular inferior, os elementos que estão acima dela são todos igual a 0. Então, aqui eu tenho 0, 0, né? A gente representa aqui, mas aqui é como se fosse 0. Aqui eu tenho 0 e 0. Aqui eu teria 0, 0, 0 e aí por diante, 0, 0, 0, 0. Beleza? Os elementos da diagonal principal todos igual a 1 e aqui eu tenho os outros elementos que eu não conheço, eu preciso calcular eles. E é isso o objetivo. A matriz U foi dito que é uma matriz diagonal superior, né? Uma matriz triangular superior, na verdade. Triangular superior, então os elementos abaixo dela é 0. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0, 0, 0 e 0 e 0. Tá bom? E aí, para mim fazer o meu esquema prático, eu vou usar o produto entre essas duas matrizes e igualar com a matriz A. Vamos fazer isso. Bom, em primeiro lugar, a maneira como a gente vai fazer esse cálculo é de maneira organizada, tá certo? E é muito importante essa organização na hora que você está construindo o seu programa. Você tem que levar essa organização para lá, para na hora que você estiver escrevendo o seu programa, para poder o esquema dar certinho e o seu programa conseguir exibir tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Primeira linha
de U. Primeira coisa que você calcula é a primeira linha de U. Por quê? Porque é a mais fácil, né, pessoal? Se você está fazendo LU igual a A, então fazendo o quê? É a primeira linha, né? Ó, você vai fazer sempre primeira linha pela coluna, né? Assim? Ou seja, você faz a linha vezes a coluna. Então, primeira linha, só que aqui é só 1, o resto aqui é 0, 0, 0, 0. Então, 1 vezes a primeira coluna dá o 1, certo? Ou seja, 1 vezes o U dá igual a 1. Igualando com a matriz A, claro. Então, a matriz A é o primeiro elemento, logo o 1 é igual ao primeiro elemento da matriz A. Você faz a primeira linha pela segunda coluna. Então, vai ficar, como aqui tudo é 0, fica só pegando esse primeiro. O 1 vezes o 2 dá igual a o primeiro elemento também da minha primeira matriz. E aí, se eu continuar fazendo esse processo com o 3 e fizer até o N, o que é que eu vou perceber? A primeira linha de U, ou seja, esta primeira linha, ela é exatamente igual à primeira linha da matriz A. Legal? Então, a primeira linha de U é igual à primeira linha de A. Tá bom? Então, calculamos a primeira linha. Agora, o que é que eu vou calcular? Vamos calcular a segunda linha de U? Não, pessoal. Que aí, dessa maneira, vai começar a ficar desorganizado. Você vai precisar de elementos e não vai ter, tá bom? Então, como é que a gente faz? Você calcula a linha de um e calcula a coluna da outra. Então, calcula a primeira linha de U e a primeira coluna de L. Depois você vem segunda linha de U, segunda coluna de L. Terceira linha de U, terceira coluna de L. Quarta linha de U, quarta coluna de L. Tá certo? Vamos usar esse processo até o final. Então, primeira linha, como eu disse a vocês, agora vamos calcular a primeira coluna de L. Então, vou calcular essa primeira coluna de L aqui, tá bom? Como é que calcula aqui a nossa primeira coluna? Você vai fazer também o produto entre elas. E aqui você já vai começar a perceber. Você vai fazer o quê? Você calcula a linha, né? Ó, a primeira linha, tá certo? A segunda linha aqui, pela primeira coluna. Segunda linha pela primeira coluna vai ficar L21 vezes U1. Então dá igual ao segundo elemento, né? Você está igualando aqui com a sua matriz A. Isso aí vai ser igual ao elemento da segunda linha, primeira coluna de A. E aí, claro, você já tem esse valor de U1. Por quê? Você calculou a primeira linha, lembra? Acabamos de calcular a primeira linha dela. Então, se eu acabei de calcular a primeira linha, então eu tenho esse valor. E eu sei que esse valor é diferente de zero. Por que eu tenho certeza que ele é diferente de zero? Porque o menor principal, A1, é diferente de zero. Porque se ele fosse igual a zero, já não podia mais usar esse sistema. É isso? Então, ele é diferente de zero, eu posso passar dividindo. Então, eu já encontrei a minha segunda coluna, A21, A31, aí eu vou continuando, todos divididos por 1U1, certo? Primeira coluna. Depois, você vai calcular agora a segunda linha de U, né? Ó. Você agora vai calcular a segunda linha de U. Você calcula a primeira linha, agora vai calcular aqui a segunda linha de U. Como é que você vai fazer o cálculo aqui da sua segunda linha de U, né, ó, pessoal? Você vai fazer, ó, é a primeira linha, né, assim, ó, a segunda linha pela segunda coluna, tá certo? Segunda linha pela segunda coluna. Então, L21 vezes A12 vezes A12, 1 vezes U22 e o resto é zero, né? Então, igual ao segundo elemento da segunda coluna. Você vai agora, claro, evidentemente, você quer calcular a segunda linha de U, então você está atrás de U22, isola U22, você conhece L21. Por que você conhece L21? Porque você acabou de fazer no processo anterior. Legal? Você acabou de fazer aí no processo anterior. Então você sabe que a segunda coluna, a primeira coluna de L você já conhece. O 1, 2 também você já calculou, tá certo? E aí você vai conseguir agora, porque aqui faz parte da primeira linha de U, né? A gente já fez esse cálculo também. Passa para o outro lado e aí ficamos com essa formulazinha. E esse processo eu posso continuar, pessoal. Depois eu vou calcular a segunda coluna de L, como eu disse a vocês. E aí, claro, evidentemente, que se eu continuar com isso aí, eu consigo encontrar até uma formulazinha aqui. O IJ é igual a IJ menos o somatório de K, variando de 1 até I menos 1, LIK vezes o KJ. Então, se você está com um sistema 4x4, até 5x5, dá para fazer na mão, para poder ver direitinho e tal. Se você não quer, não, eu quero só olhar ali para a fórmula, para ver quem são os elementos de U em cada linha que eu vou colocar, pode olhar para essa fórmula e você vai conseguir colocar também, você sabendo aí fazer a leitura direitinho do somatório, né?
então não vai ter muita dificuldade para ser feito isso, tá certo? Prestando atenção sempre, quando o I for menor que J, menor ou igual que J, quando o I for maior do que J, tá certo? Então vocês vão conseguir fazer isso tranquilo. Bom, aplicar isso à solução de sistemas lineares. De que valeria, né, você está fazendo esse cálculo, pegando a matriz A, decompondo ela em L e U? Então, qual seria a finalidade disso? A finalidade disso é justamente usar ela para resolver sistemas lineares, tá bom? Resolver sistemas lineares, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, vamos pensar nisso aí. Bom, estou interessado em resolver um sistema linear desse tipo, onde A é a matriz dos coeficientes, tá certo? É a matriz dos coeficientes, X aqui é as nossas incógnitas, e aqui é a matriz dos termos independentes. Então, tratando aqui como matrizes. Bom, mas nós sabemos que a gente acabou de fazer todo o processo, ela pode ser decomposta por L e U, ou seja, pelo produto entre duas matrizes. Uma matriz triangular inferior vezes uma matriz triangular superior, onde essa matriz, a diagonal principal, é igual a 1. Tá certo? Então, a gente pode substituir, concorda? Substituir L e U. No lugar de A, eu coloco LU. Então, eu posso ficar LU vezes X igual a B. Legal? Vamos lá. Mas aqui, professor, estava com um problema, agora se eu trouxe um problema maior ainda, né? Antes aqui eu tinha só uma matriz, agora tem um produto de matriz vezes um vetor, ou seja, está complicando mais. Não, tá não. Por quê? Porque agora nós vamos substituir isso aqui, ó. Vamos chamar o X de Y. Então, fazendo o X igual a Y, nós ficamos com... Então, aqui eu estou substituindo o produto entre a matriz U e a matriz dos coeficientes, que eu estou atrás dele, né, atrás das incógnitas, né, igual a Y. Então, ou seja, obtive uma nova matriz aí com termos independentes, tá certo? E aí nós ficamos o seguinte, claro, no lugar de UX eu estou colocando L e Y, né, ou Y. Então, L vezes Y igual a matriz dos coeficientes. Lembrando que eu não sei quem é essa matriz Y, então eu chamo essa matriz de termos independentes, acessório, né? Um acessório aí, a gente trouxe aí para poder nos ajudar, tá bom? E aí eu posso chamar de Y1, Y2, Y3 e aí por diante, tá certo? É uma matriz que eu não sei, ou seja, são incógnitas também. E aí eu resolvo quem? Essa matriz aqui. Esse sistema linear aqui eu consigo resolver, tranquilo, tá bom? Por quê? Porque aqui é uma matriz triangular, lembre-se, triangular o quê? Inferior. E eu mostrei a vocês já na aula de hoje, pode voltar o vídeo, como resolve um sistema quando a matriz é triangular inferior. É bem fácil, né, pessoal? Triangular inferior, eu começo pela primeira linha, encontro um valor, depois substituo na segunda, e aí depois eu vou substituindo na terceira, e aí por diante, vida que segue. Tá certo? Então, fazendo aí esse cálculo, resolver agora os sistemas, obtemos, quando eu resolver esse sistema, eu vou obter essa solução aqui, Y. Opa, agora eu tenho quem é essa solução aqui. Encontro quem são os valores desse vetor. E o que é que eu vou fazer? Se eu tenho esses valores desse vetor, eu vou substituir agora aqui, ó. Tá certo? Substituo Y no meu sistema, então eu vou ter U, Y igual a X. Lembrando que U também é uma matriz triangular agora, só que agora ela é triangular superior, né? Triangular superior. Então, que você resolve a partir da última linha, encontra o resultado, substitui na primeira e aí por diante. Quando você fizer isso, ao resolver esse sistema, você encontramos, faltando S, tá certo? Encontramos o vetor desejado x, tá certo? Então, ou seja, quando eu consigo resolver esse sistema aqui, eu consigo encontrar o meu vetor desejado. Tá aí, pessoal. O exemplo pede para que a gente resolva, né, esse sistema aí, ó, verificar se A satisfaz da decomposição LU, tá bom? Decompor A em LU, através da decomposição LU, calcular o determinante e depois resolver o sistema aí com essas soluções. Bom, eu vou mostrar aqui algumas coisas a você e depois a gente vai lá para o programa, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Em primeiro lugar, eu vou, claro, verificar se a letra A, se ela pode ser resolvida pelo menos, né, decomposta em LU. O que é que eu preciso? Que os menores, que o determinante de A1 seja diferente de zero. Quem é o determinante de A1? A1, pessoal, é só o primeiro elemento, então é igual a 5. E claro que 5 é diferente de zero. Quem vai ser a minha matriz A2? A minha matriz A2 é segunda linha e segunda coluna. Então, é 5, 2, 3 e 1. Ok? Ou seja, duas linhas e duas colunas. Então, quando eu fizer aqui as nossas contas, vai dar 5 menos 6. Isso aqui é menos 1, que é diferente de 0. Opa!
é diferente de zero e é diferente de zero. E eu paro só no segundo determinante, por quê? Porque aqui é uma matriz 3 por 3, ou seja, de ordem 3, ela é um A3. Eu vou sempre para um menor, tá certo? Ou seja, eu vou até só esses dois determinantes. Então, se ela decompõe, então ela satisfaz? Sim, ela satisfaz. Agora, como é que faz a decomposição de A em Lu? Se eu fosse fazer isso na mão, né, aqui. Como é que a gente faz essa decomposição? Se você quiser fazer, você pode ir lá nas formulazinhas, tá certo? E já ir colocando. Vou até já usar. Pronto, decomposto, então, eu já sei que a primeira linha são iguais. Então, a primeira linha é igual a 1, que no caso aqui é igual a 5. Então, a primeira linha, segunda coluna, é igual a 1, 2, que é igual a 2. E o 1, 3, igual a A1, 3, que é igual a 1. Primeira linha de U eu já encontrei. Aí eu faço primeira linha, não é isso? Primeira linha de U. Aí depois eu vou para onde? Primeira linha, primeira coluna, quer dizer, a primeira coluna de L. Agora eu vou para a primeira coluna de L. Bom, primeira coluna de L a gente viu que é a nossa primeira coluna de L, a gente viu aqui que é L, 1, 2, ou seja, primeira coluna, né, assim? L1, 2, porque a L1 é 1, né, pessoal? Porque a diagonal principal é sempre igual a 1, então você começa a partir de L1, 2. Então, L1, 2 vai ser igual. Aí você tem aqui, ó, nas suas formulazinhas, você pode lá, vamos voltar e verificar, né? L1, 2, ou faz o processo todinho, né? Ó, L1, 2 não, L2, 1, né, pessoal? Que eu estou na segunda linha. L2, 1 vai ser igual a A2, 1 dividido por 1, 1, ok? Com o tempo aqui você já vai conseguir fazer sem nem olhar para cá, tá certo? Deixa eu só corrigir aqui. Na verdade, eu estou na segunda linha e a primeira coluna, L2, 1, vai ser igual a A2, 1 dividido por U1, 1, tá certo? E aí, como eu estou na terceira coluna, é só a segunda linha, terceira coluna, vai ser igual a A2. Opa, primeira coluna, né, pessoal? Eu sempre quero colocar aqui errado. L2 terceira linha, na verdade. Terceira linha, primeira coluna, L3, 1, ou seja, terceira linha, primeira coluna, vai ser igual a A3, 1 dividido por 1, 1, U. Ok? Vocês podem voltar e verificar sempre, né? E olhar lá, L3, 1, A3, 1 dividido por 1, 1, tá aqui, né? Ó. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora a segunda linha de U. E aí você vai utilizar essa formulazinha aqui. Para a gente não perder tempo, eu não vou fazer. Tá aqui, ó. Você agora calcula a segunda linha de U, claro, só vai até a U2, 3, né, pessoal? Porque não precisa mais isso que nós estamos trabalhando com a matriz lá 3 por 3. Utiliza essas fórmulas e acabou-se. Depois você vem para a segunda coluna de L. Você calcula a 3, 2. Não precisa calcular a 4, 2, né? Essa daqui não precisa para o nosso exemplo, porque só tem uma matriz 3 por 3, tá certo? Então só usa agora esse cálculo aqui, tá bom? E aí você tem 3, 2. E claro, pessoal, aqui não tem, mas no caso a gente lá vai precisar calcular a matriz, ou a terceira linha de U, porque eu vou precisar calcular esse elemento aqui, ó. Lá é a matriz 3 por 3, né? Então eu vou precisar fazer o cálculo aí do elemento da terceira, esse elemento aí, o 3, 3, tá bom? E aí, professor, como é que eu faço? Eu posso fazer, só olhando aqui para a nossa fórmula, ó, o 3, 3, isso aqui vai ser igual, deixa eu tentar colocar ali embaixo, vai ficar um pouquinho longo, vamos lá. Então, o 3, 3, isso aqui vai ser igual, ó, fazendo a leitura aqui, ó, A3, 3, e J, né, A3, 3, menos, esse somatório, pessoal, vai começar no K igual a 1 e vai até 2, né, porque I é 3, então 3 menos 1 vai até 2, então vai ficar L, LI, o L é o normal, L3, K1, vezes o K1
J, o J é 3, né? Também. O J ali é 3. O I e o J é dado por aqui, pessoal, certo? Pelo tempo que você está procurando. Menos, é um somatório, o K vai variar agora, vai ficar 3, 2 vezes o 3, o K agora é 2 e o J continua sendo 3. E pronto, né? K variou de 1 até 2, essa daí seria a fórmula para a gente encontrar o nosso U33, que é o que a gente precisa para terminar lá aquele nosso exemplo, tá certo? Tá bom? Ou seja, para a gente calcular o nosso exemplo. Então aí você vai lá e consegue fazer a decomposição em LU. Essas formulazinhas é que são importantes, que a gente vai colocar no nosso sistema, tá bom? E aí depois pede só para resolver, calcular o determinante, através da decomposição, calcular o determinante. Lembrando, quem é o determinante, pessoal? O determinante para esse caso aí, o nosso determinante de A decomposto, aqui vai ser igual a 1, U, vezes U2, 2, vezes U3, 3. Essa formulazinha eu vou ter que implementar no meu programa, tá bom? E no final nós vamos ter que resolver o nosso sistema. E aí como é que eu resolver esse sistema? Né? Como é que eu vou resolver agora esse sistema? Nosso sistema aqui. Eu vou resolver esse sistema aí simplesmente fazendo o processo que a gente acabou de ver ali atrás, tá certo? Letra D, né? Então, eu tinha uma matriz LU igual a x igual a b dos coeficientes. Eu vou chamar o x igual a y. Então, na verdade, o que eu vou fazer lá no meu programa é calcular a matriz LY igual a b. Então, eu resolvo esse sistema e depois eu vou pegar a minha solução, colocar aqui, tá certo? Para depois resolver esse sistema aqui, certo? Vamos ver como é que fica isso no nosso programa Octave, certo? Como é que a gente fica isso aí no programa Octave? Deixa eu abrir para vocês, para mostrar a vocês. A gente não vai ficar sem solução para esse problema, não. Deixa eu abrir ele aqui. Eu já abri. Vou explicar primeiro o programa para vocês. Vamos lá. Colocando na tela. Tá na tela para vocês. Espero que estejam com uma boa visão, né? Vendo aí direitinho. Acho que não precisa aumentar mais, não, mas acho que já está interessante aí o tamanho. Vamos lá. Eu tenho o CLIA, como sempre, CLIA CLC para começar. Vou pedir ao meu usuário para digitar a matriz dos coeficientes. Depois eu peço para ele digitar a matriz dos termos independentes, afinal é para resolver sistemas lineares. Lembrando, meus programas aqui são bem simples. É um programa para dar certo, tá certo? Para chegar lá e funciona. Claro que quando vocês forem fazer, vocês podem conseguir encontrar aí soluções bem mais rápidas, né? Comandos rápidos para poder encontrar. Ou seja, podem melhorar o programa, tá bom? A minha ideia é que o programa dê certo, dá a vocês uma ideia de como é possível fazer, tá bom? Então, digitar a matriz dos termos independente aqui. E aqui eu tenho a matriz, eu pego a matriz A1. Esse comando A1,1, pessoal, é justamente para quê? Para que eu pegue o primeiro elemento da matriz que ele digitar. Então, quando ele digitar a matriz dele, eu capture para aqui para mim, nessa variável chamada A1, o primeiro elemento. Por quê? Porque ela vai ser o meu menor principal, 1. Tá certo? Meu menor principal, 1. Depois eu pego o A2. No A2 eu botei na primeira linha os elementos, né? Na minha primeira linha aí eu peguei os elementos A1, primeira linha, o primeiro elemento da matriz que o usuário digitar, o segundo elemento da primeira linha, tá certo? Depois eu pego, deixa eu até ver se eu consigo andar assim para ir andando e explicando. Depois eu pego a primeira linha, o primeiro elemento, depois eu vou pegar o primeiro elemento da segunda coluna. Aí eu pulo aqui a linha, né? A minha segunda linha agora vai ser o A21 e o A22, ou seja, eu peguei igual como eu fiz lá no papel, tá certo? E aí eu tenho o meu menor principal e eu capturo ela, boto ela na variável A2. E eu vou usar o meu if. Tá um pouco apagado aqui que eu deixei em azul, né? O meu if aqui é o if, viu? Que tem um if e f, certo? Um if. Depois eu vou mudar a cor desse if aqui, porque esse azul aqui não dá certo. Esse if
tá certo? If. Eu disse assim, se o determinante do meu menor principal for diferente, não sei aí como é que fica a visão, eu tô aqui, viu? Ó, eu vou só tirar a linha, mas eu tô lá em cima. Se ele for diferente, ou seja, usando ali diferente de zero, e o determinante do meu segundo menor principal também for diferente de zero, então aí eu entro para construir a minha matriz LU. Não faz sentido eu construir minha matriz LU fora desse se, porque pode ser que ela que a matriz que o usuário digite nem possa ser decomposta em matriz LU, tá bom? E aí eu faço o cálculo da minha primeira linha. Eu já sei que a minha primeira linha, já viu lá no papel, é igual aos elementos da primeira linha que ele digitar, que o meu usuário digitar, tá bom? Na minha primeira coluna, eu vou fazer usando aquelas formulazinhas que já tá lá, quem acabou de ver, né? Ó, da segunda linha, a gente vai usar essas formulazinhas aí. E depois eu faço o cálculo aqui da segunda linha, tá certo? Depois faço o cálculo segunda linha de U, né? Depois faço o cálculo da segunda coluna de L e eu faço o cálculo da terceira linha, tá vendo? Ó, aquela formulazinha que eu botei lá na terceira linha. Para o meu caso aqui, para esse exemplo aí, eu preciso calcular da terceira linha, tá certo? E depois eu peço para exibir as matrizes L e U, tá bom? Faço um fprintf para botar um textozinho, né? A matriz L é isso e construo minha matriz. Os elementos que eu não construí são os elementos que já tem que estar na minha matriz L. Por exemplo, o primeiro elemento tem que ser 1. A minha primeira linha da matriz L tem que ser sempre 1, 0, 0. Sempre, independente aí do usuário da matriz que ele vai digitar. A primeira linha de L, porque ela é um triangular inferior, tá certo? Onde os elementos da diagonal principal é igual a 1. Na segunda linha, eu vou colocar os cálculos que eu tenho. L21, calculei só esse na minha segunda coluna, na segunda linha. E o resto tem que ser 1 e 0. Depois L31, L32 e 1. Tá certo? Faço a mesma coisa agora para U, só que agora o U é um triangular superior. Então, primeira linha eu tenho toda, que vai ser a mesma primeira linha da matriz A. O U2, 1, né? Tem que ser 0. Depois U2, 2, U2, 3, que eu calculei. Depois 0, 0 e U3, 3. E aí eu tenho a minha matriz U. Ok? Depois eu tenho nosso fprintf. Boto um fprintf para fechar ali ficar bonitinho organizado. E agora o cálculo do determinante, ele pede para calcular o determinante através do processo, viu? LU, ele não quer só o determinante de A. Claro que a gente sabe que o Octavio, basta botar um comando aí, det de A, ele diria qual era o determinante de A. Mas eu quero calcular através, o exercício pede através do processo, né? Então eu chamei de deta, né? Det de A, vai ser justamente o processo, vai ser justamente o produto da diagonal principal da minha matriz U, tá bom? Então, aí eu boto aqui um fprintf, o determinante da matriz A é esse daí, tá certo? Um deta A. E bota aí, resolvendo agora, vamos agora resolver o sistema. Já, foi o que eu fiz? Já exibi aí a matriz L, exibi a matriz U, calculei o determinante de A e agora eu vou para a última pergunta, que é o quê? Resolver, na verdade, o sistema. Então, para resolver o sistema, eu usei aqui o comando do Octavio mesmo, para encontrar aquela matriz Y, lembra? Na matriz Y dos coeficientes. Eu usei o comandozinho que já foi dado nesse curso aqui de Octavio, lá no início, como é que se resolve sistema, né? Linear, né? Sistema linear, primeiras aulas lá, primeira ou segunda aula eu falei sobre isso, né? Então, Y é igual a L sobre L com barra invertida B, resolve aquele sistema LY igual a B, certo? Do matriz coeficiente. Então, esse comando aí resolve aquele sistema. Mas para resolver o outro, eu fui fazer separadamente, para poder ficar mais bonitinho. Então, eu usei aquela ideia da matriz triangular, no caso aí, superior. Como é que resolve o sistema da matriz triangular superior? Você começa da última linha, que é justamente esse x3, e depois substitui ali o valor de x3 na segunda linha, e depois substitui x3 e x2 na primeira linha. E aí você encontra x3, x2 e x1. E aí eu fiz meu fprintf, botei que o valor de x é igual a porcentagem 0,5, para poder me mostrar aí com 5 casas decimais. Não preciso de mais do que isso, tá bom? Mas aí você que está construindo seu programa pode fazer do jeito que você achar melhor, tá certo? Não acho interessante que você faça com poucas casas decimais demais, né? Aí fica um pouco sem graça. A ideia do programa é lhe dar uma coisa que você não ia calcular. E pronto, terminei aqui, né? Claro, evidentemente, né, pessoal? Aqui eu tenho, deixa eu andar aqui para mostrar aqui a vocês, que quando eu uso porcentagem 0.f, eu tenho que chamar as variáveis que eu vou usar, tá certo?
que no caso aí é x1, deixa eu tirar isso aqui do meio, só para mostrar aqui a vocês, que aqui no caso é x1, x2 e x3, que é as variáveis que você vai chamar elas, tá bom? Vou voltar com isso para cá, que acho que me atrapalha menos. Então, se você está usando porcentagem f, né, 0,5f, então você vai ter que chamar as variáveis. Então, o valor de x1, o valor de x2 e o valor de x3. Claro, né, pessoal, se cair ali no else, né, se por acaso um dos determinantes lá for igual a zero, aí você vai dizer o quê? Que não pode ser resolvido pelo método, que ele procure outra solução. E eu fecho aqui com o meu end if, tá bom? Meu end if. Ficou muito ruim de azul. Não gostei desse azul, vou mudar ele. Tá certo? Mas espero que vocês estejam vendo aqui que aqui nós temos o end if, aqui nós temos o end if. Tá bom? Bom, dito isso, agora aqui só basta agora a gente rodar o nosso programa e resolver o... Vamos lá para a nossa janela de comando, né? Volta aqui, rodou. E agora resolveu a nossa matriz. Lembrando, primeira linha, 5, 2, 1. Tá certo? 5, 2, 1. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui agora o nossa matriz. Eu anotei para mim aqui, né? Tá certo? Para não ficar indo e voltando, né? Olhando lá. Então vai ficar, ó, 5, 2, 1, primeira linha, ponto e vírgula, 3, 1, 4, segunda linha, terceira linha, 1, 1, 3. Aqui é a matriz dos coeficientes, certo? Matriz dos termos independentes. Lá estava 0, é uma matriz coluna, né, pessoal? Então, ponto e vírgula, menos 7, ponto e vírgula, menos 5, né? E menos 5. Então, vamos lá, apertar Enter. Esse meu programa vai dar o quê? A matriz L, a matriz U, ou seja, vai decompor a matriz em L e U, se for possível, né? Porque se não for possível, já vai dizer que não é possível, tá certo? Decompor, vai dar o determinante da matriz e vai dar a solução do meu sistema, beleza? Apertar Enter e tá aí dada a matriz L, a matriz U, o determinante da matriz que deu menos 13 e a solução do meu sistema que é 0, 1 e menos 2. Tá aí com 5 casas decimais, como eu pedi, ok? Então vamos lá, vamos para mais um exemplo, tá bom? Para mais um exemplo aí. Vamos lá, tem mais um exemplo aqui. Vai ficar, ó, 5, 2 e 1, né? Vamos lá, vamos ver aí. Eu anotei também essa segunda matriz já aqui, para poder a gente não ficar indo e voltando. Vamos voltar lá para o nosso programa e digitar os valores. Vamos chamar o programa novamente. Opa, tá aí. Pronto. Matriz dos coeficientes aqui. 5, 2 e 1, ponto e vírgula, menos 1, 4 e 2, ponto e vírgula, 2, menos 3, tá certo? E 10. Fecho aqui. Agora, matriz dos termos independentes. Matriz dos termos independentes vai ficar 2, termos independentes, a matriz coluna, ponto e vírgula, né? 2 não, né? Termos independentes, menos 12, deixa eu olhar correto, 20 e 3, tá certo? Menos 12, 23, matriz coluna, tá aí, ó. A matriz L, a determinante da matriz agora deu menos 253, a solução do sistema é menos 4, 3 e 2, que você pode verificar facilmente, né? E realmente a solução desse sistema é esse aí. Ó, vou mostrar aqui a vocês, menos 4, 3 e 2, né? Então, se você pegar aqui, ó, 5 vezes menos 4, menos 20. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. 6 mais 2, 8, menos 20, menos 12. Satisfaz a primeira. Menos 4, menos com menos, mais, dá 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 4. Ok? 4 mais 12, 16, com mais 4, 20. Satisfaz a segunda. E agora a terceira. Menos 4, 2 vezes 4 dá menos 8. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 8 com menos 9 dá menos 17. X3 é 2, que é o Z lá, né, que eu chamei de Z. Vai dar 2 vezes 10 dá 20, menos 17 está igual a 3.
ou seja, satisfaz também. Tá bom, pessoal? Antes de encerrar, eu vou colocar uma que não der certo, né? Vamos colocar uma para mostrar que meu programa não transforma toda a matriz em LU. Tá certo? Vamos mostrar aqui uma que não vai dar certo. Vamos lá. Então, vamos ver o que é que meu sistema faz. Deixa eu chamar aqui, chamei já. Vou botar aí para vocês. Vai ficar o seguinte, ó. A matriz dos coeficientes. Eu vou fazer uma, basta começar com zero. Ela já não vai, né? Porque aí o menor principal A1 já é zero, então não vai ser. Então vai estar 0, 1, 2, ponto e vírgula aqui, menos 2, 3 e 5. Aí ponto e vírgula aqui, eu vou botar 2, 1, 4 aqui também. Tá certo? E aí eu vou apertar Enter, ele vai dizer, ó, 0, ponto e vírgula, eu posso botar 1 aqui, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 1, pronto, esse sistema aí, tá bom? O que é que ele vai me dizer? Opa, tá aí, ó, não pode ser resolvido pelo método. Não deixei ele bonitinho, que era bom deixar numa caixazinha bonitinha, né? Mas pelo menos aí tá mostrando que realmente meu programa não vai resolver todas. Se não pode, e aí não pode por quê? Porque o menor principal A1 aí é 0, tá certo? Por isso que não pôde ser resolvido. É isso, pessoal, por hoje. É só. Obrigado. Espero agora que vocês tenham gostado da aula, que vocês agora vão a mãos à obra, façam o programa de vocês, agora façam para matriz 4x4, 5x5, vão brincando aí à vontade. Quanto mais mexe, mais vocês aprendem o método. Valeu, pessoal. Até a próxima e mãos à obras aí. Valeu. Tchau, tchau.